E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Augusto para mais uma aulinha EAD. E dessa vez nós iremos começar um assunto novo, né? Um novo capítulo nos aguarda agora no oitavo ano, chamado Cálculo Algébrico. Esse capítulo 4 está na página 134. Então, por gentileza, se você não está com a sua apostila aí, corre lá no quarto, pega a apostila e acompanha a aula do professor. Nessa página 134, nós temos uma introdução que fala sobre o capítulo 2, que nós havíamos comentado anteriormente, sobre a expressão algébrica, né? E agora nós vamos estudar sobre o cálculo algébrico, ou seja, cálculos com essas expressões. Mas, professor, a gente já estava fazendo isso, né? De certa forma, sim, mas agora nós vamos começar a interpretar essas expressões algébricas e dar nomes a elas, tá? Acompanhe a leitura da página 134 com o professor. No capítulo 2 da unidade 1, vimos que a álgebra é o ramo da matemática responsável por cálculos, que levam em consideração uma grandeza variável. Na álgebra, usamos equações para representar situações envolvendo quantidades e resolvê-las. Nessas equações estão presentes valores desconhecidos, chamados de variáveis ou incógnitas. Realmente, são as letras que nós não conseguimos identificar o valor, né? Mas depois, dado um cálculo algébrico que nós fazemos, seguindo algumas hierarquias de sinais, nós conseguimos atribuir um valor a elas. Bom, resolver uma equação é encontrar um valor numérico para a variável, que faz com que um lado da equação tenha o mesmo valor do outro. Para isso, efetuamos cálculos. Tudo, portanto, que não for conhecido como uma situação, mas fizer parte dela, será uma variável. Né? Ou seja, tudo que a gente não tem número, só pode ser representado como uma letra, graças a uma determinada situação ou devido a uma condição que eu não consigo atribuir valor ainda, eu vou chamar de variável. Tá? As variáveis aparecem na expressão algébrica em um único termo, em dois, em três ou em vários. Por isso, dizemos que no cálculo algébrico temos monômios. Mono, do grego, significa único. Binômios, bi, do grego, significa dois. Trinômios, tri, do grego, significa três. E polinômios, poli, do grego, significa vários. Ali do ladinho no glossário, temos um quadro em azul escrito termo. Em matemática, a palavra termo representa cada uma das quantidades que compõem uma relação, uma proporção, uma expressão algébrica. Nesse capítulo, então, nós estudaremos sobre o que são monômios, binômios, trinômios e polinômios. Questão 1 da página 134 está falando o seguinte: leia a seguir o começo de algumas situações. Depois, no quadro abaixo, encontre a expressão algébrica que melhor traduz matematicamente as variáveis de cada situação lida. Ou seja, neste quadro que você está vendo, temos 4 expressões algébricas. Na verdade, são 4 equações. Podemos dizer que são equações graças ao sinal de igual. A primeira ali, nós temos, em relação às variáveis, a letra N, a letra A letra B, a letra C e a letra D. Nós temos também, na segunda ali, mais abaixo dessa, uma outra expressão algébrica, né? Que contém a letra D maiúscula, né? A letra A, a letra V, a letra F, a letra C, a letra B e a letra M. Bom, em todas aí a gente tem variáveis. E em todas temos também constantes. Nós chamamos de constantes aqueles números que não mudam. Né? A palavra constante é algo que não varia. Então é exatamente o contrário da variável. Constantes são números que não vão depender da variável. Portanto, o número 3 ali na primeira expressão, o número 2 são constantes. Eles nunca vão se alterar, serão esses números para sempre. O que vai mudar aquele termo, o primeiro termo ali na nossa expressão, é o 3ABC. Seria 3 vezes A vezes B vezes C. Vai depender
dos valores de cada uma das variáveis A, B e C. Bom, nossa primeira situação, nosso primeiro texto é esse, que está dizendo: todo dia o senhor Alfinete andava pela rua recolhendo 2 objetos e colocava-os em uma caixa que só comportava exatamente 2 objetos. E a cada novo dia, a caixa estava vazia. Ou seja, agora nós temos que criar uma expressão algébrica, uma daquelas 4, para representar essa situação. Para isso, a gente vai precisar se atentar à escrita de cada uma desses textos, dessas histórias aí. Nós temos aqui a palavrinha 2, referindo-se a objetos. Então, temos 2 objetos e ele colocava esses 2 objetos em uma só caixa. Portanto, olhando nas expressões do exercício 1, a única que diz aí em relação a ter 2 objetos numa caixa seria essa, C igual a 2x. Isso seria uma representação para o número de objetos em uma determinada caixa, não é mesmo? Onde C seria a caixa e o 2 seria a multiplicação de 2 vezes a quantidade de objetos. Tudo bem? Próximo texto está na página 135. Madame Bijous era uma senhora francesa que, desde que tinha se tornado viúva, resolveu sair em uma viagem pelo mundo. Viveu em navios, em vagões de trem e em pensões por países afora. Mas ela nunca se esquecia da misteriosa mansão em São Petersburgo, que, em toda noite, 3 pessoas se reuniam no salão para o jantar, necessariamente de 3 nacionalidades diferentes e, invariavelmente, mais 2 pessoas de idades distintas apareceriam exatamente ao fim da sobremesa, na hora em que serviu o chá. E eles sempre se tratavam como uma família que havia muito não se encontrava. Bom, essa história aí sobre a Madame Bijous, ela está um pouco extensa, mas para isso nós vamos grifar aí algumas palavras importantes. Se vocês separarem, ali próximo do terceiro ponto, nós temos esta frase que fala logo após São Petersburgo: em toda noite 3 pessoas se reuniam no salão. Então nós sabemos que a nossa expressão tem que ter o número 3, buscando aí essa parte da história, referindo-se a uma expressão algébrica. Então, 3 pessoas se reuniam no salão para jantar. Necessariamente, essas pessoas são de 3 nacionalidades diferentes. Ou seja, você não pode considerar 3x, por exemplo, para considerar 3 pessoas, com uma variável só, porque elas são de 3 nacionalidades diferentes. Então, você teria que ter pelo menos 3 letras sendo multiplicadas por essas 3 pessoas, ou somando essas 3 letras. O que a gente pode representar aqui seria algo com o número 3. Temos algumas opções lá, que tem o número 3. Temos tanto a primeira equação quanto a de baixo dela, Continuando aí, então, temos também isso aqui. Mais 2 pessoas, eles também se reuniam com mais 2 pessoas, ou seja, eu tenho que ter tanto 3 quanto um mais, uma soma, e 2 pessoas de idades distintas. Daí essas pessoas pode ocasionar de ter idades iguais? Não. Como são idades distintas, tem que ser representada por letras diferentes. Então a gente também teria mais 2 letras diferentes aí também. Bom, olhando lá das 2 expressões que temos, a única que tem o número 3 e o número 2 seria essa expressão aí, N é igual a 3ABC mais 2CD. Essa daí seria a única expressão que poderia representar aí 3 pessoas distintas, com nacionalidades diferentes e com idades distintas, e 2, somando mais 2 com idades distintas. Seria a única expressão que se aproximaria disso. O professor aqui faria uma correção nesse exercício,
Porque se repetiu a letra C nas duas partes ali, né? Então você tem 3 pessoas de nacionalidades diferentes, ou seja, uma nacionalidade A, uma B e uma C. E você tem também 3 idades distintas. Seria interessante representar por uma outra letra, né? Ao invés de ser ali na nacionalidade distinta, representar por uma outra letra para não ficar igual, né, ao número da nacionalidade. Então, ali você está dizendo que uma nacionalidade é igual ao número da idade. Então, pode ser que fique um pouco confuso aí. Tá? Então, o professor faria uma correção aí. Ao invés de 2CD, o professor colocaria 2FD. É uma outra letra para representar idades distintas, tá ok? Próxima historinha aí. Alone era um garoto de 12 anos. Vivia com seus pais em uma pequena casa, em uma cidadezinha do interior. E tinha uma verdadeira metrópole de insetos em seu jardim, do qual era uma espécie de prefeito. Todo dia ele recolhia pelo menos 3 exemplares entre abelhas e vespas, para verificar como estavam a colmeia e os vespeiros. 5 exemplares entre formigas e cupins, para verificar como estavam os formigueiros e cupinzeiros, e 4 exemplares entre borboletas e mariposas, para verificar como estava a comunidade das lagartas. Quando todos os exemplares estavam reunidos, ele começava, logo no começo do dia, uma reunião, e os conflitos entre aqueles insetos eram sempre imensos. É uma historinha um pouco cômica aí de um cidadãozinho chamado Alone, né? Também numa cidadezinha do interior. Bom, pessoal, para a gente apresentar aqui uma expressão algébrica dessa situação, nós vamos pegar aí os números, né, em relação também às suas características. Então, nós temos ali 3 exemplares de abelhas e vespas, 5 exemplares de formigas e cupins e 4 exemplares borboletas e mariposas. Como tem a palavrinha e, né, então todo dia ele recolhia 3 abelhas e vespas e 5 formigas e cupins e 4 borboletas e mariposas, isso significa, dá a sensação para a gente de algo que está acrescentando. Quando a gente fala e numa frase, é um adicional de alguma coisa, né? Por exemplo, eu falar o professor Augusto dá aula para o 7º ano e para o 8º ano. Significa que o professor Augusto ele ministra aula tanto para o 7º quanto para o 8º, ou seja, para as duas juntas, né? Se eu colocar uma outra palavra, seria outra acrescentar de coisas, né? Então, eu colocaria um adicional a mais. E adicional a mais que um adicional, né? Eu acrescentaria algo na frase. Então, a palavrinha e, tanto para a lógica quanto para o português, significa adicionar algo, tá? Então, a ideia aí seria uma soma de algumas expressões, né? A melhor que se encaixa aí seria a de baixo, a segunda, né? Porque aqui seria D igual a 3AV, né? A gente está representando abelhas e vespas. 5FC seria cupins e formigas, né? Ou formigas e cupins nessa ordem. E 4 borboletas e mariposas, né? B e M. Então essa ficou bem legal aí, essa representação. Bom, e a última história aí, né? Vocês já devem saber a resposta, mas nós vamos ler para ver se não tem nada errado, né? Nenhuma referência que a gente pode utilizar também. Litera tinha vivido entre os livros. Ela nunca conseguia dormir à noite mesmo. Lia por noite um pouco de 2 histórias de detetive, 2 artigos de jornais para saber como andava o mundo, 5 comic strips. Humberto Galo era o seu personagem favorito. Um artigo científico sobre as novas alterações nas comunidades de ratos observados pela Faculdade Alada, assunto de máxima importância para ela e as demais corujas. Quando o dia já estava para amanhecer, lia um conto completo, de preferência uma fábula, daquelas com seres humanos falando a língua dos bichos. Bom, essa história aqui ela é bem extensa e ela tem uma relação de expressão em quase toda ela, exceto pela primeira frase, né, que ela fala que vivia entre os livros. De resto, temos aí várias partes com expressões que podemos representar. Então vamos lá. A partir da primeira ali nós temos 2 histórias de detetive, né? Então a gente já sabe que vai ter um 2 aí na nossa expressão. Depois, 2 artigos de jornais
E isso vai dar uma sensação de adicionar, né? Lembra da palavrinha E que o professor havia comentado? Se ela ler 2 histórias de detetive e 2 histórias de jornais, é um acréscimo, né? Então a gente está acrescentando na nossa expressão, seriam mais. Apesar de não ter a palavrinha E, tem uma vírgula, né? E no final você vai ver que tem um E ali também. Então, ó, 2 artigos jornais, 5 comic strips, um artigo científico, né? E aí depois ela fala toda a história, né? Dos ratos e tudo mais, só que ali no final ela fala que ela lia um conto completo. Ou seja, esse um conto completo não está representado por numeral, né? Está representado com a palavra 1. Agora, seria interessante também a gente colocar o número 1 ali em cima desse um conto completo para montar de fato essa nossa expressão. Vocês repararam que essa expressão ela está errada na apostila? Então a gente vai fazer uma correção ali. Na apostila nós temos a expressão escrita com 2A, ali no penúltimo termo da nossa expressão. E o que está errado, né? Porque é um artigo científico que ela lê. Então, lendo a nossa expressão, né, o número de livros que ela lia, o número N, é igual a 2 detetive, né, 2D, 2 jornais, 2J, 5H, seria 5 histórias do Humberto, 1A, né, seria um artigo científico, e um conto ali na última. Então façam essa correção aí na apostila de vocês também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa introdução ao cálculo algébrico. Nós vamos aprender muito a ler expressões, criar expressões algébricas para definir alguma situação do nosso cotidiano ou até mesmo situações que a gente precise, né, resolver um enigma, desvendar alguns desafios. Então, é uma parte muito interessante da álgebra, onde a gente não aprende só a resolver cálculos, né? Muita gente acha que matemática é só resolver cálculos, mas nós aprendemos a pensar e traduzir em números uma parte escrita. Fica mais palpável, né, quando a gente faz isso. Por exemplo, vocês devem estar vendo muito nos jornais gráficos sobre a pandemia, e tudo isso são números que foram traduzidos de pesquisas, né, de fontes que cientistas foram atrás, jornalistas foram atrás para descobrir essas amostras de pessoas, número de infectados e tudo mais. Então, fiquem ligados porque essa parte ela é muito interessante, né? A parte da álgebra do 8º ano ela é muito interessante porque nós aprendemos realmente a não só resolver os cálculos, como também a criá-los, né? A montar expressões. Tudo bem? Então, até já na aula online. Eu vou deixar uma listinha de exercícios aí para vocês no anexo, tá? Então, fique atento aí do lado esquerdo no anexo. Clica no clipezinho aí e tenta resolver essa listinha, ou pelo menos ler boa parte dela aí para a gente comentar na aula online, tá joia? Até mais!